Nesse vídeo damos início ao estudo do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos examinar hoje um subtítulo que Kardec coloca neste capítulo, denominado O que se deve entender por pobres de espírito. Tem aqui algumas frases que nós vamos comentando, que consta no texto de Allan Kardec, para a gente poder compreender o que Jesus quer dizer com este ensino que está contido no capítulo 5 de Mateus, no versículo 3, Bem-aventurados os pobres de espírito. É o início do Sermão da Montanha, que está contido no Evangelho de Mateus, em capítulo 5, 6 e 7. E as bem-aventuranças que os capítulos seguintes do Evangelho agora passa a examinar, inicia com esta bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse Jesus, pois deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Este ensinamento de Jesus tem sido alvo da incompreensão das pessoas no que se refere à frase pobres de espírito. Geralmente, esta frase tem sido utilizada num sentido pejorativo, designando pessoas com capacidade intelectual inferior, pessoas maldosas, etc. Então, sempre no sentido depreciativo. Por que fazem isso? Porque não conseguem compreender o ensino de Jesus. Para entender o ensino de Jesus, nós precisamos ter sempre em mente o seu objetivo, que está na relação entre espírito e matéria. Jesus é o Senhor dos espíritos, que é o ser eterno. A pessoa encarnada, que somos nós aqui nesse caso, é uma etapa no campo da matéria provisória, cuja vivência no mundo material proporciona experiências para a evolução do espírito. Então, Jesus está sempre com a referência na evolução do espírito. É aí que nós voltamos, então, a examinar a frase bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diz que são, então, bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito, no dizer de Kardec, logo em seguida, ele diz assim: por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos da inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Aqui também está uma outra palavra, humildes. Então, pobres de espíritos quer dizer, na linguagem de hoje, humildes, né? Mas mesmo assim, a palavra humilde também tem sido objeto da incompreensão. Fala-se de uma pessoa humilde, muitas vezes, referindo-se a uma pessoa de poucas posses materiais, a pessoa sem instrução. Geralmente, as palavras humilde se referem às pessoas pobres, materialmente pobres, quando, na verdade, não é isto.
A palavra humilde, ela se refere a uma maneira de ser da pessoa diante da vida. Uma pessoa pobre financeiramente pode ser orgulhosa, assim como uma pessoa abastada financeiramente, poder e tudo, pode ser uma pessoa humilde. E ao contrário também, o que é bastante comum, que uma pessoa abastada seja orgulhosa. Essa é uma tentação muito grande aqui na Terra. Daí o alerta de Jesus ao nos trazer este ensinamento. Qual a finalidade? Que ao a pessoa desenvolver esta característica pessoal de humildade, esta pessoa, ela está sendo mais espiritualizada. Então, a palavra humilde é uma característica do grau de espiritualização de uma pessoa. A pessoa mais humilde que nós podemos ter notícia é Jesus, né? Aí nós partimos de uma referência para nós, o quanto nós estamos próximos de Jesus ou quanto estamos distantes de Jesus. Então, a humildade de uma pessoa, ela evolui com o avanço, o desenvolvimento espiritual. Há necessidade de ficarmos atentos a esta questão. Ela é fundamental para o desenvolvimento espiritual. Allan Kardec, ele destaca alguns aspectos da pessoa que não aceita a ideia de ser pobre de espírito para alcançar o reino dos céus. Então, Kardec traz algumas frases referentes a estas pessoas. Veja só. Então, referindo-se aos homens de saber e de espírito, no entender do mundo, ele destaca. Então, veja, as pessoas de espírito no entender do mundo. Então, fulano é uma pessoa de espírito, é uma pessoa culta, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa rica, é uma pessoa desenvolta na hora de se expressar. Este é o entender do mundo, aqui onde nós estamos encarnados, onde predomina a matéria sobre o espírito. Sempre é bom lembrar, nós vivemos num mundo de expiações e provas, onde predomina o mal, ou seja, predominam os interesses materiais sobre os interesses espirituais da criatura. Os interesses espirituais, elas estão em cumprir com muita atenção os mandamentos de Deus, os ensinamentos do Evangelho. A pessoa que vivencia os ensinamentos do Evangelho, naturalmente é uma pessoa espiritualizada, porque Jesus veio para ensinar justamente isso. Então, Kardec destaca estes aspectos, referindo-se aos homens de saber e de espírito no entender do mundo. Ele fala assim, essas pessoas, concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Outra frase, eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. E uma terceira frase que caracteriza estas pessoas. Entretanto, diz Kardec, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros
neste mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Dessas colocações de Kardec, eu quero destacar esta ideia de que a posição da pessoa orgulhosa, que não entendendo o ensinamento de Jesus, esta posição, ela impede que nós venhamos a ter acesso ao lado direito do cérebro, conforme a gente vem comentando desde o capítulo passado, onde no lado direito do cérebro nós recebemos a voz da consciência, as emanações puras que são emitidas por nós próprios, pelo nosso espírito. Então, se nós damos ouvidos à intuição, ao asserenamento, nós acabamos recebendo esta intuição, esta inspiração para os atos da vida. Mas quando nós adotamos esta postura de incredulidade, não é, de orgulho que bloqueia esta percepção, nós ficamos restritos ao mundo material, ao lado esquerdo do cérebro. Então, isso é um bloqueio muito grande. Tanto que Kardec diz assim: concentrando sobre si mesmo seus olhares, não os podem elevar até Deus. Então, a gente vai verificando que o ensinamento de Jesus é para que, não é bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, pois que deles é o reino dos céus. Jesus está nos dando uma orientação para que nós venhamos a desbloquear os impedimentos de nos elevar até o acesso da nossa consciência. Como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Se nós adotamos a postura de orgulho, de vaidade, essas coisas, nós estamos limitados ao mundo material, a um mundo onde predomina os instintos, predomina o orgulho, predomina a vaidade, todas estas questões que acabam nos proporcionando prejuízos para a própria encarnação, onde podemos adquirir enfermidades do espírito e até do corpo, não é? Por não fluir através dos nossos sistemas psíquicos a luz divina que verte através do nosso espírito, mas nós bloqueamos. E isso, então, gera uma situação de estagnação, de coagulação interna destes fluidos de energia mais pura que são emitidas pelo espírito, e nós acabamos causando danos para nós próprios. E não abrimos a porta para o reino de Deus que está dentro de nós. Agora, vamos prosseguir. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isto por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Olha esta ideia. Quando nós falamos de submissão a Deus, se em nós predomina o orgulho, eu não vou ser submisso a ninguém, não. Eu sou mais eu sigo a mim mesmo, a minha razão, não é? E rejeitam por causa do orgulho. Mas a submissão a Deus é justamente uma postura íntima de permitir-nos ouvir e sentir a consciência divina de nós, o lado direito.
Isto é que a postura de submissão a Deus, e aí que está o significado da palavra humildade, submissão a Deus, Deus que fala conosco através da consciência, não é? Isto significa submissão a Deus. Quando nós não somos submissos a Deus, que é esta voz da consciência pura que verte por nós, nós estamos no âmbito do orgulho. E aí, então, ficamos restritos ao mundo material e todas as suas dificuldades, naturalmente. Não é? No livro Pensamento e Vida, eu já falei sobre esse livro em outra ocasião. Olha só, esse livro aqui. Pensamento e Vida, escrito por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, tem uma mensagem, a mensagem número 20, do capítulo 24, que se chama Humildade. Ele fala sobre esse assunto. Ele diz assim, o que é humildade? A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, esses domínios, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Eu vou pegar apenas algumas frases aqui, retirando o miolo aqui. A humildade, por força divina, patrocina o progresso e a renovação. E se a gente não dispõe desta virtude da humildade, que é um reflexo divino através da criatura, que é por onde se reflete a divindade, a pessoa humilde, não é? E aí nós logo pensamos em Jesus, que é o supremo exemplo da humildade, refletindo com perfeição tudo que se pode conceber a respeito de Deus na criatura, não é? A humildade, portanto, proporciona o progresso e a renovação da criatura. O que progride? É aquilo que muda. Enquanto nós estamos submetidos aos ditames da vida material, nós estamos sujeitos a mudanças. Porque, sendo imperfeitos como somos, nós tendemos a Deus, temos uma tendência convergente para Deus, para a perfeição. Então, é da nossa natureza estarmos continuamente em progresso, em renovação. E nós conseguimos avançar no progresso espiritual e renovando as nossas disposições íntimas perante a vida através de uma postura humilde. Então a gente vai vendo a importância disso para o nosso progresso espiritual. Mas no finalzinho ele faz um comentário que nós precisamos ter muito em mente. Ele fala assim: humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Olha que coisa extraordinária. Como é do nosso interesse desenvolver esta vou chamar de virtude. Ela é um reflexo das virtudes divinas, na verdade, ela é uma consequência das virtudes divinas. No vídeo passado, no vídeo anterior, nós falávamos ali do advento do Espírito da Verdade, tínhamos 4 mensagens do Espírito da Verdade. A 4ª mensagem, há uma frase que diz assim, e tem a ver aqui com humildade, diz assim: tomai, pois, por divisa estas 2 palavras, devotamento e abnegação.
e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, através do devotamento, o que é o devotamento? É o empenho em praticar o bem, segundo nós o compreendemos, de acordo com o Evangelho de Jesus, de acordo com as leis de Deus. E a abnegação, o que é? É o desprendimento, é o desapego. Então, o devotamento, não é? É aquele empenho determinado na conquista de um estado de viver a lei de Deus. E a abnegação, que é esse estado de desapego. Quando nós somos apegados, quando a gente não tem a abnegação em algum grau, a abnegação em grau total é só Jesus, na verdade, mas nós podemos, em alguma medida, estarmos desprendidos das coisas deste mundo, das coisas materiais, com responsabilidade, trabalhando, servindo, mas sem apego. Porque o apego é justamente o bloqueio, que é a questão do orgulho, da vaidade, todas estas questões são próprias do mundo material. Veja como é importante nós nos empenharmos no devotamento à prática do bem, na medida que a gente possa, não é? Com determinação mesmo, com esforço e com abnegação, com desprendimento. O desprendimento nos alivia a vida quando nós sofremos reveses na vida, não é? E o devotamento faz com que a gente levante toda manhã pronto para a vida, para enfrentar o que tiver que ser enfrentado. O Emmanuel, veja a que ponto chega a ideia da humildade. Nesse mesmo livro que eu citei, nessa mesma mensagem, ele fala assim, ele dá exemplos de humildade na natureza. Ele fala, a flor sem alarde incensa a glória do céu. Magnificente, o sol cada dia oscula a face do pântano sem clamar contra o insulto da lama, e assim por diante. Então veja que no limite da humildade que nós temos o próprio Jesus, que acabou dando a própria vida dele, a abnegação, não é? A tal medida de dar a própria vida pelos seus amigos, não é? E o devotamento integral a Deus, a missão a qual o trouxe aqui na Terra. Quando nós, então, examinarmos esta questão, bem-aventurados pobres de espírito, realmente, por que bem-aventurados? Porque nós transpomos as barreiras que nos trazem sofrimentos e aflições, conforme nós falamos no capítulo 5. Então, existem estas rápidas reflexões a respeito deste item, o que se deve entender por pobres de espírito. No próximo vídeo, nós retornaremos na continuidade do estudo deste capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, examinando aquele que se eleva será rebaixado. Até lá, então, e fiquemos com Deus.